Pessoal, tudo bem? Essa é a segunda parte da nossa revisão para a prova, né? Que vai ocorrer. É, e nesse segundo tema, a gente vai falar sobre recursividade, né? A recursividade é uma técnica, né, de programação que a gente aplica em que uma função ela invoca ela mesma para resolver um determinado problema. Ao invés da gente utilizar um loop como for, while, a gente divide esse problema em versões menores dele mesmo, né? Até que a gente chega num caso simples, que a gente chama de caso base. E aí a gente consiga resolver esse caso base, né? Diretamente. É... Imagina o seguinte, você está empilhando pratos e alguém te pergunta assim, quantos pratos você tem nessa pilha? Você pode responder assim, só tem um prato, né? Se só tem um prato, você responde, tem um prato, ok? Mas se tem mais de um prato, você vai dizer, tem um prato aqui em cima e agora eu vou perguntar quantos tem aqui embaixo, ok? Então você vai perguntando até chegar no último e aí começa a contar de volta, entendeu? Quando chegar num prato, você acaba com o último prato, né? Imagina que você tem a pilha, você vai contando, quando chegar no último, acabou. E aí você vai perguntando. Ou, não sei se alguém já viu aquelas bonecas que você vai abrindo e tem outras bonecas dentro, né? Você vai abrindo até chegar a menor de todas e depois você monta tudo de volta. Normalmente a gente usa a recursão para a gente resolver problemas que a gente tem uma repetição de forma parecida e que só muda um pedacinho, né? É muito usada para a gente, por exemplo, calcular fatorial, criar jogos como quebra-cabeças, navegar dentro de pastas, né? Pastas é um exemplo excelente, porque a pasta ela tem sempre pastas dentro de cada pasta. Então, para a gente conseguir acessar essas pastinhas, né, a gente utiliza recursão. Computacionalmente falando, uma recursão ela tem um caso base, ou seja, uma condição que finaliza. Lembra do for, né, que você tem uma condição que acaba aquele for. E a chamada é recursiva, né? Então, a função te chama com valor menor ou mais simples até que você chegue nesse caso base que finaliza. Então, é, isso é muito legal, né? Bacana demais. A recursão a gente aplica muito no nosso dia a dia. Vamos olhar aqui alguns exercícios de recursão, tá? Hum, então tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um exemplo legal aqui. Acho que não. Vamos olhar esse aqui, que parece ser bem interessante. Analise a alternativa a seguir e selecione a que implementa corretamente um subprograma recursivo que calcula o somatório, né? É, somatório dos números inteiros no intervalo de 1 a n. Aí aqui a gente tem a função y, que recebe um inteiro e retorna um inteiro, tá, gente? Inicia-se essa função. Se o x que recebeu como parâmetro é 0, então retorna 1. Se não, retorna x, ou seja, o parâmetro, mais a função menos recebendo o parâmetro x menos 1. É, a função tem um erro que é adicionar uma unidade ao resultado somatório.
Então aqui ele quer que a gente analise as alternativas, né? Aqui é a resposta. Alternativa A, né? Esse caminho eu tentei. Então aqui ele... Ah, na verdade ele está pedindo um subprograma recursivo que calcula o somatório dos números do intervalo 1 a n. É... Aqui, qual que é o problema, né? É... Se a gente for fazer essa alternativa aqui e destrinchando, o que ele está pedindo é calcular o somatório dos números inteiros no intervalo de 1 a n. Né? Só que quando a gente chega em zero, ele retorna 1. Então, é como se a gente somasse 1 duas vezes. Pensa na seguinte forma, né? Você está lá. Vamos imaginar o cenário que você quer calcular o somatório dos números inteiros no intervalo de 1 a n. Vamos supor que o n é 4. Né? Então, vai ser 4 mais 3 mais 2 mais 1 mais 0. Essa aqui é a sequência de somatório, né? Então, 4 mais 3 dá 7, 9, 10. Ok? Então, o resultado é 10. Desta forma, quando a gente chegar aqui no zero, ele na verdade não vai ser zero, né? Vai ser 1, porque ele retorna 1, ok? Então, aqui não vai ser 10, vai ser 11, ok? Então, aqui é um erro. Né? Esse aqui é um problema. Essa função aqui, o problema dela é o seguinte aqui, que a gente for observar bem, é que vocês têm que ter atenção sempre. Olhar com calma, tá? E refletir. Essa aqui ele está diminuindo, olha. O erro dessa função é que ele diminui, ok? A condição está correta, tudo bem, chegar em 1, porque quando chegar em 1 ele retorna 1, tranquilo, né? Na nossa sequência, quando chegar em 1, ele tem que retornar 1 mesmo para a gente somar, né? 4 mais x menos 1, né? 3 mais x menos 1, 2, que x agora é 3, né? Mais x menos 1, 1. Ok. Quando chegar em 1 vai ser 1 e aí soma com 1. Só que aqui ele está diminuindo, né? Isso é um problema. Ele não calcula o somatório. A alternativa C, que é a correta, é a que de fato implementa corretamente. Primeiro ele faz o somatório dos valores, então é x mais y, x menos 1. E se o número é 1, ele retorna 1. Então é exatamente o que a gente quer. Tá? Então a letra C, então atentem-se aqui, ó, e é isso aqui, ó, as condições. E é aqui que o teste de mesa entra. É muito fundamental vocês fazerem o teste de mesa. Então, vamos fazer esse teste de mesa para a gente entender como é que funciona. Então, eu tenho a função y, né, que recebe um x inteiro. E aí eu tenho x mais y com x menos 1, né? Então, eu tenho ali, o x recebe 4. Vamos fazer o nosso exemplo de 4, que recebe 4, tá? Então, vai ser x é 4, né? Eu vou criar uma variável chamada imaginária, né? Porque a gente não tem, chamada resultado. Então, retorne x mais, então, 4 mais a função com x menos 1, que é 3. Então, aqui eu tenho x vale 4, 4 mais x menos 1, né? Agora, o x vale 3. Então, vai ser 4 mais 3. 3 é igual a 1? Não. Então, ele retorna 3 mais 3 menos 1, que é 2. Então, a gente está aqui. Né? Tentem fazer isso aí em casa, tá? 2 é igual a 1? Não. Se não, 2 mais 2 menos 1, que é 1. Né? Porque agora o x vale 1. Ok? X é igual a 1? Sim. Então retorna 1 e acabou. Não fica chamando mais a função. Né?
Se eu não tivesse esse critério de parada, ele ficaria infinitamente chamando. Menos 1, aí seria 0, depois menos 1, menos 2, menos 3, até o limite dos números, e aí dá erro. Então aqui implementa corretamente, o resultado vai ser isso aqui, somado. Entendeu, gente? Bem simples, tá bom? Ok? Vamos procurar mais um legal aqui. Esse aqui é legal. Função m, x inteiro. Se x é igual a 0 ou x é igual a 1, então retorna 1. Se não, retorna m, x menos 1 mais m, x menos 2. Aqui as alternativas representam a função m, o retorno conforme parâmetro, então tudo correto. Aqui a gente não precisa nem, né? M de 5 retornará o valor 8. Por quê? M de 5 aqui recebe 5, x é igual a 0 ou x é igual a 1, não, né? Porque x é 5. Retorna m de 5 menos 1, então é m de 4. É... m de 4. É m de 4 mais m de 2. Mas uma coisa que ele está perguntando aqui, que agora eu compreendi, é o seguinte. Ele quer saber quanto que retornaria m de 5. Para a gente saber o valor de retorno do m de 5, a gente tem que fazer o retorno de um x inteiro maior que 5, para a gente conseguir chegar no 5. Então, nesse exemplo aqui, ele usou m de 7. Então, está correto, né? M de 7, então x é 7, é igual a 7 menos 1, 6, mais 7 menos 2, 5, que é igual a 21. Ok? É, é isso mesmo. Tô tentando ver uma forma fácil de explicar para vocês isso aqui. Deixa eu refletir. Eu acho que... Pronto, a gente pode fazer assim, ó. Eu vou copiar o que ele colocou aqui e aí eu vou explicar para vocês a forma fácil que ele está fazendo aqui. Eu vou fazer no escalidrão, tá, gente? Aqui, para vocês terem uma visão do que está acontecendo. Esqueço isso aqui. Então vamos lá. Deixa eu pegar o algoritmo aqui só para a gente não perder, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Então esse é o algoritmo, tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos fazer aqui m de 7. Então vamos lá. M de 7. 7 é igual a 0 ou igual a 1? Não, né? Então retorna 7 mais, retorna m de 7 menos 1 mais m de 7 menos 2. Né? Então aqui, igual a m de 6 mais m de 5, igual ele fez ali. Tá? Mas calma aí, não vamos colocar o resultado ainda. Agora vamos pegar o m de 6, né? Porque eu chamei a função passando ele menos 1. E aí é a mesma história, m de 5, né? E no fim a gente vai chegar nisso aqui, tá? Que é isso aqui que ele queria. Então, só para vocês compreenderem como que ele chegou nisso aqui, ele foi fazendo as substituições. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. M de 0 não é 1, né? Porque se é 0 ou 1 é igual a 1. Então, M de 0 é 1. Então, vou substituir aqui com 1. M de 1 é 1, ok? Então, 1 mais 1 é 2. Então, M de 2 é 2.
Então, m de 2 é 2 e aqui 2. M de 1 é 1, que a gente acabou de ver. Então, m de 3 é 3, né? Então, m de 3 é 3, m de 3 é 3. Tudo bem? M de 4 é 5, ok? Então, eu vou colocar 5 aqui e 5 aqui. M de 5 é 8. Então, isso já chega na nossa resposta, né? M de 5 retornará o valor 8. Correto, né? Então, eu venho aqui, 8. Aqui, 8. Ok? Então, aqui vai dar 13. 13, né? Que dá 21. Beleza, gente? A ideia é essa, sempre sem estresse. Então, M de 5 é correto, né? M de 1 retorna valor zero, isso aqui não faz sentido, né? Ok, gente? Eu vou deixar esses restantes para vocês fazerem, mas tentem sempre executar isso aqui, esse testinho de mesa que é muito importante, igual a gente fez aqui. Fora isso, eu vou deixar aqui para vocês algumas considerações. Sempre lembre que algoritmos eles são passos bem definidos, né, e lógicos, né? A gente chama isso de pseudocódigo, né, para resolver um problema. E lembrem como que a gente faz a passagem de parâmetro, né? Por valor, a gente protege os dados originais de quem chamou. Então, basicamente é isso. Tentem lembrar isso. Por valor, a gente sempre protege. E como uma função de casa, tentem fazer o algoritmo recursivo do fatorial. Então, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha. Aqui, ó. Como funciona o cálculo do algoritmo fatorial. Tentem fazer esse testinho de mesa. Fatorial de 5, igual a gente fez aqui, que eu acho que vocês vão entender muito bem como funciona, tá bom? Isso aqui é importante vocês terem a ponta do língua. Por hoje é só. Obrigado, gente, e até mais.